Quem achou, fala achei. Diz assim o texto: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pai, em nome de Jesus, é a tua rica, a tua poderosa palavra. Nos ensina, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala conosco nesta manhã. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a tua doce palavra, e que ela encontre guarita em nosso coração, terra boa no nosso coração, e que ela produza 100 por 1 para o louvor da tua glória. Não permita que eu venha empobrecê-la, meu Senhor, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Eu estou lendo um livro chamado Kryptonita, e a ideia dessa mensagem é a ideia central do livro, que ele vai falar muito sobre pecado. E pecado, meus amados irmãos, ele vai nos enfraquecendo, ele vai nos enfraquecendo. Ninguém aqui é super-homem, uma mulher maravilha, que não possa ser contaminado pelo pecado. E nós precisamos não ter muito medo do pecado, para não cairmos diante do pecado e sermos destruídos por causa do pecado. É tão interessante que Satanás, ele só encontra brecha nas nossas vidas através do pecado. Nós enfraquecemos por causa do pecado. Nós perdemos quem nós amamos por causa do pecado. Nós perdemos bens materiais por causa do pecado. Nós perdemos a nossa saúde por causa do pecado. Então, pecado é um assunto muito sério, e onde nós devemos tratá-lo com seriedade, porque o pecado é o inimigo, ele é enganoso, ele é sedutor e ele é poderoso. O pecado é o inimigo, ele é enganoso, ele é sedutor e ele é poderoso para destruir a pessoa. E aí talvez a pessoa faz uma pergunta: pastor, como então dominar o pecado? Como vencer o pecado? Só existe uma forma de dominar, de controlar e de não ser dominado pelo pecado: somente através da obediência à vontade de Deus, à sua palavra e os seus caminhos. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe como fugirmos do pecado, se não for através da obediência à palavra de Deus, a obediência à vontade de Deus e a obediência ao caminho do Senhor. É um tema muito complexo para falar, porque o pecado, ele anestesia a alma quando perdemos, e quando anestesia a alma, nós perdemos o contato conosco mesmo. O pecado nos torna secos por dentro, meus amados irmãos, nos torna pessoas indiferentes à vontade de Deus, indiferente à palavra de Deus. O pecado nos corrói por dentro. Aparentemente pode ser algo prazeroso para a nossa carne, mas é danoso para a nossa alma. Pode ser prazeroso aos nossos olhos, prazeroso ao tocar, mas ele aniquila, ele anestesia, ele corrói, ele nos corrompe por dentro e destrói a nossa alma, destrói as nossas emoções, destrói a nossa fé. O pecado é uma mazela, é uma destruição que tem afetado o povo de Deus. Posso começar a pregar? Aqui em Romanos capítulo 7, daqui a pouquinho eu vou entrar falando sobre Balaão.
Romanos capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui alguém que é dominado pelo pecado. E essa pessoa dominada pelo pecado, ela tem esse sentimento: eu quero fazer aquilo que é certo, mas o poder que está dentro de mim me faz fazer o que é errado. Eu quero obedecer à voz de Deus, o meu coração até deseja obedecer à voz de Deus, andar no caminho de Deus, seguir a palavra de Deus, mas na prática eu faço tudo o contrário. Esse é o dano do pecado, meus amados irmãos, porque nós temos a consciência, o DNA de Deus, nós temos a verdade de Deus, nós sabemos tudo a respeito das Escrituras, do ensino de Deus, mas quando nós vamos colocar em prática, fazemos o contrário. E esse dano traz sobre nós peso, esse dano anestesia nossa alma, esse dano nos afasta da presença de Deus, esse dano nos faz ser cegos para aquilo que Deus está mostrando, surdos para aquilo que Deus está falando. O pecado é uma mazela, o pecado é uma destruição. E no versículo 21 fala assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que o mal reside em mim. E é tão interessante, meus amados irmãos, que nós vamos entender que tem muita coisa errada dentro do nosso interior. Talvez nós temos até uma máscara de que tudo está bem, mas na hora da necessidade, na hora da adversidade, na hora da crise, que nós temos o nosso caráter revelado. Não tem como nos revelar quando tudo está bem, quando você está nadando abraçada nas bênçãos de Deus, quando tudo que sonhamos está no centro daquilo que nós um dia queríamos ou desejávamos e agora alcançamos. Mas quando as coisas vão de mal a pior, quando nós perdemos o controle, quando alguém fala algo contra nós, quando nós perdemos um bem material, quando um filho se rebela, quando o casamento não está alinhado àquilo que sonhamos ou à vontade de Deus, aí o nosso caráter se revela. Aí então aquilo que está no nosso íntimo se revela. Nós jogamos para fora os pitbulls do nosso coração. É na crise que o caráter se revela. Está ligado aqui comigo? Estou falando verdade ou estou falando besteira aqui? Então, meus amados irmãos, nós vamos entender que nós estamos enrolados, amarrados e muitas vezes alicerçados na base do pecado. Quando nós não dominamos o nosso ímpeto, quando nós não dominamos a nossa carne, quando nós não dominamos os nossos desejos, meus amados irmãos, quem nos domina é o pecado. Quando fazemos aquilo que quando acabamos de fazer, fala: o que eu fiz? Quem nos dominou foi o pecado. E muitas vezes nós achamos que nós somos imunes ao pecado. Muitas vezes nós achamos que nós somos santarrões. Mas na verdade, quando estamos em crise, revela realmente quem nós somos. Está dura a palavra aí? Eu estou incluindo no meio, tá bom? É de Deus para nós. Então, quando eu olho para as Escrituras, meus amados irmãos, eu entendo que o pecado ele gera alienação. Isso porque nós perdemos o contato com a realidade. Quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos alienados ao pecado. E a realidade de Deus é que o pecado gera morte.
O pecado gera morte familiar de um relacionamento, gera morte financeira, o pecado gera morte física, o pecado gera morte espiritual. Essa é a realidade. Mas quem vive na prática do pecado, quem tem o seu coração envenenado, quem está odiando, quem está vivendo em tantos pecados e tantas práticas do pecado, está alienado a essa verdade e só está vivendo aquilo que ele quer viver no exato momento. E o pecado, ele é destruidor. O pecado, ele entra no coração do homem. O pecado rouba o homem. O pecado destrói o homem. Aqui no livro de Salmos, no Salmo 81, no versículo 11, diz assim o texto. Salmo 81, versículo 11 diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Meus amados irmãos, Deus está falando. Ele está dizendo para o seu povo: mas o meu povo não me quis escutar a voz e não me atendeu. E talvez a gente fale assim: mas como que Deus fala? Deus fala através de uma mensagem pregada, Deus fala através de um cântico, Deus fala através de um sonho, Deus fala através de um irmão, Deus fala no nosso íntimo, Deus fala conosco a cada minuto. Pastor, não ouvia Deus? Abre a Bíblia que Deus está falando. E Deus está dizendo assim: o meu povo não me quis escutar, o meu povo não quis me atender. E porque ele não quis me escutar, não quis me atender, eu deixo o meu povo nos seus sentimentos. Aí é a desgraça total. Porque todas as vezes que o homem anda no seu próprio desejo, ele destrói tudo à sua frente. O resultado disso é lá em Romanos, quando Deus fala assim que o povo, ele se volta para o Deus construído pelas suas próprias mãos. E porque eles se dobraram diante de imagens, diante de escultura, diante de Deus que eles fizeram, Deus os deixou caminhar segundo os seus próprios desejos. E aí Romanos, Paulo fala assim: e os seus desejos aconteceu o quê? Homem com homem, mulher com mulher. Deus está falando de uma obstinação do homem, de uma idolatria do homem, de fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus. E tudo aquilo que não é da vontade de Deus vira uma idolatria no nosso coração, e nós nos contaminamos com o pecado. E aí, meus amados irmãos, tudo que é tipo de absurdo praticamos. Todas as vezes que distanciamos da voz de Deus, Deus deixa a gente andar na teimosia do nosso coração. Eu não sei se você já teve uma experiência de que você fala: puxa vida, eu fiz aquele negócio, quebrei a cara. Eu fiz aqui a sociedade, quebrei a cara. Eu comprei aquele negócio, quebrei a cara. Eu fiz aquela viagem, quebrei a cara. Eu agi dessa maneira, quebrei a cara, acabei com a minha família, acabei com o casamento, acabei com meus filhos. Eu fiz tudo. Por quê, meus amados irmãos? Porque primeiramente deixamos de ouvir a voz de Deus. Aí se deixamos de ouvir a voz de Deus, Deus fala: então vai na teimosia do seu coração, vai no seu desejo, vai conforme do jeito que você acha que é melhor para você. E aí, meus amados irmãos, o negócio vai de mal a pior. Entenderam aqui? Mas o contrário é verdadeiro.
Deus fala aqui, olha, assim deixei andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto. Olha o contrário. Aquele que escuta, aquele que anda, aquele que obedece, aquele que abre mão do pecado, aquele que se santifica, aquele que busca a Deus, aquele que tem uma guerra no seu interior e quando ele peca, ele logo se arrepende, ele clama por misericórdia e por socorro. A Bíblia fala, se esse assim o fizer, Deus vai abater os seus inimigos. Deus vai abater os seus inimigos. A Bíblia fala aqui no versículo, não sou eu que estou falando, mas a Bíblia, né? Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Aquele que escuta, aquele que obedece, aquele que ora, aquele que santifica, aquele que busca Deus, Deus é o seu general, Deus é o seu escudo, Deus é a sua proteção, Deus é o seu Deus. Então aqui, meus amados irmãos, o pecado é algo é uma erva daninha, aleluia, saiu. É um mal que nos seca por dentro e rouba todas as promessas de Deus na nossa vida. Como que o pecado é uma desgraça, ela nos distancia de Deus. Aí Deus fala assim, está pecando, não quer saber, então anda segundo o seu desejo, segundo o propósito do seu coração. E eu vou te falar, se a gente andar no segundo o desejo do nosso coração, nós estamos perdidos. Mas o contrário é verdadeiro. Deus fala, se você me temer, se você me buscar, se você me ouvir, eu sou o seu guardião, eu protejo a sua vida, eu cuido de você. E se levantar alguém contra você, é contra mim que ele se levanta, e eu vou abatê-lo. E aí tem outra promessa. Deus fala assim, os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. E aí vem a promessa, eu o sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com mel que escorre da rocha. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que desobedece a Deus, ele não vai ser sustentado com o trigo mais fino. Aquele que anda na prática do pecado, Deus não vai saciá-lo com mel que escorre da rocha. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que ouve a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele que peca, mas logo confessa o seu pecado e os deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia fala assim, este eu sustento, este eu cuido. E eu não vou cuidar simplesmente para ter o pão sobre a mesa, eu vou dar o melhor para ele. Está vendo, meus amados irmãos, que o problema não está em Deus, está em nós. E aí, o grande problema nosso é querer andar na nossa vaidade, no nosso pensamento, na nossa carnalidade, sendo guiado pelas trevas e não pelo Espírito Santo. Então o pecado nos tira da realidade. O pecado rouba tudo que nós temos. O pecado rouba as nossas finanças, meus amados irmãos. A Bíblia fala lá em Malaquias capítulo 3, que o Senhor repreende o devorador, não é verdade? 10 e 11, o Senhor repreende o devorador quando eu obedeço a sua voz, quando eu escuto a sua voz, quando eu coloco em prática. Quando eu sou dizimista e ofertante, eu estou dizendo para Deus, Deus, não importa para onde vai esse recurso, importa é a minha obediência ao Senhor. E aí a Bíblia fala que o Senhor repreende o devorador. Meus amados irmãos, existe um devorador que consome os nossos recursos. Amém, meus amados irmãos? Então o pecado, meus amados irmãos, nos exaure, tira nossas forças e os recursos. Terrível é uma pessoa que trabalha 30 dias por mês e chega no final do mês e ele está endividado.
Isso nos exaure, tira nossas forças, sim ou não? Você fala, trabalhei 30 dias, e o recurso que eu tenho não é suficiente para eu saldar a minha dívida e manter a minha casa e ter uma projeção para o futuro. Deus está dizendo assim: eu vou repreender aquele que consome, te exaure, te tira as forças. Eu vou repreender e eu vou derramar sobre você bênçãos e bênçãos sem medidas. Você vai ver que a culpa é nossa. Nós obedecemos a Deus naquilo que é interessante para nós. Aquilo que mexe conosco, mexe com o nosso esforço físico, mexe com o nosso bolso, a nossa dedicação, nós não queremos obedecer a Deus. E aí, meus amados irmãos, 99,9,9,9,9,9 de obediência é 100% de desobediência. A Bíblia fala sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Quer dizer, sim, sim, não, não, não chama o maligno para o seu meio. E aí, meus amados irmãos, eu vou dar um pulo na mensagem aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês que aparentemente nas escrituras o negócio estava certo, mas está tudo escambado, tudo errado, que é a vida de Balaão. Tem gente que lê a vida de Balaão e fala, mas o que aconteceu com Balaão? Parece que o negócio, não entendo. Aqui em Números capítulo 22, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para você entender que a gente pode tornar um Balaão fácil, se é que nós não somos. Quem achou Números aí, capítulo 22? Diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço do encantamento, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: fica aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, que rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Fala para o seu irmão assim: você é povo abençoado. Você é povo abençoado. Você tem essa convicção no seu coração? Eu tenho essa convicção que Deus nos abençoou. Mas para entender o texto, nós vamos entender aqui algumas verdades, a verdade que o texto está nos mostrando aqui para nosso entendimento.
Primeiro, nós vamos entender que o povo que sai do Egito, o povo de Deus, escravo no Egito, que orou ao Senhor, e o Senhor veio, enviou Moisés para libertá-los, enviou 10 pragas sobre o Egito, e aí nós sabemos a história, o povo do Egito já não aguentava mais as pragas, e a última praga foi a morte de todos os primogênitos. Então o faraó mandou o povo embora, vai embora, e o povo saiu com muita riqueza, porque o povo do Egito deram riquezas para o povo, embora para a terra prometida que manda leite e mel. Quando o povo sai, Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, Faraó vem a perseguição do povo, e o povo está de frente ao Mar Vermelho. Então vinha um exército poderoso do Egito para matar o povo de Deus. Deus então dá a ordem a Moisés, Moisés toca na água do Mar Vermelho, a água abre, o povo passa de pés enxuto na travessia do Mar Vermelho. Quando o exército entra, morre todo o exército de Faraó. Meus amados irmãos, imagina essa notícia entre os povos. Imagina essa notícia, todo mundo sabia desse feito. O maior exército, o império de Faraó, do Egito, foi afogado no Mar Vermelho. Deus castigou o Egito, e o povo saqueou o Egito. E agora então o povo passa o Mar Vermelho e encontra os amorreus, outro povo, e o povo de Deus aniquila os amorreus, e agora vem aquela multidão no deserto, vai varrer todo mundo que tiver na frente. Está lá Balaque com o seu povo, e olha aquele povo no deserto, uma numerosa multidão, mas não era a multidão, era o poder de Deus sobre aquela multidão. Então Balaque fica desesperado, o que eu vou fazer? E não imagina você que é da noite para o dia. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, tem alguém. Não, alguém avisou, um ancião. Os anciãos chegaram, tem um homem, profeta do Senhor. Ele foi investigado. Esse homem foi investigado para que Balaque enviasse os anciãos até esse homem, para tentar convencer esse homem, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus, porque quem ele abençoasse era abençoado, quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado. Ele foi investigado. Deixa eu te falar, meu amado irmão, você é investigado todos os dias pelas trevas. Todos os dias demônios chegam e prestam relatório a Satanás. Olha, fulano de tal é assim, assim, assim. Assim é lá na casa dele. É assim o casamento dele. É assim o compromisso dele com Deus. É assim a dedicação dele com Deus. É assim, é tal horário que ele ora. É tal horário que ele levanta. É tal horário que ele lê a Bíblia. É tal horário que ele faz isso. É assim que ele trata os filhos. É assim que ele trata os pais. É assim que ele trata o seu cônjuge. Satanás não tem pressa, ele espera a hora certa para tentar armar armadilha contra nós. E é tão interessante, meus amados irmãos, então, que envia mensageiros. No versículo 5 fala assim: enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O rei se informou e sabia. O que Balaão declarava se tornava realidade. Deixa eu te perguntar nesta manhã: como anda a sua boca? Sua boca é de bênção ou de maldição?
Como anda as suas conversinhas, o seu papo em torno da mesa na sua casa, entre os seus colegas? Como anda o papo entre os casais aqui? Ei, Satanás sabe todas as palavras. E o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, que quando Balaque envia algo, nós vamos ver no versículo 8, que Balaão, ele fala o seguinte, versículo 8. Versículo 8 diz assim: Balaão lhe disse: fica aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Até aqui, meus amados irmãos, certíssimo. Alguém chega para Balaão e fala: tem um povo. É lógico que Balaão sabia que aquele povo foi Deus que tinha libertado lá do Egito. É lógico que sabia. Tem um povo lá de frente de mim, está morando na minha frente. Ele já varreu o Egito, destruiu o Egito, já varreu os amorreus, e agora eles vão me atacar, vão me destruir, amaldiçoa. Espera aí, eu vou orar a Deus. Certo ou não é? Certíssimo. Eu vou orar a Deus, eu vou buscar a direção de Deus. Só que tem um porém, meus amados irmãos. No versículo 8 fala assim: Balaão lhe disse: fica aqui essa noite, vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Balaão estava dizendo assim: é da maneira que Deus me orientar, é do jeito que eu ouvir a Deus, do jeito que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Então aqui está um homem fervoroso, crente, amém? É do jeito que Deus falar, não é do meu jeito, é do jeito dele. Mas olha o que aconteceu aqui no versículo 9. Diz assim: veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? É tão interessante aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender o texto. Balaão fala com os mensageiros de Balaque: eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar a direção de Deus. E antes dele orar, Deus já estava falando com ele. Deus está falando: quem são esses homens que estão aí com você? O que eles querem? Deus não sabia quem eram aqueles homens? Lógico que Deus sabia, meus amados irmãos. É lógico. Deus não esperou Balaão falar. No versículo 9 diz assim, no versículo 9 e 10: veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, que é rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou para que me dissessem. É tão interessante quando nós olhamos isto. Deus sabia quem eram aqueles homens, mas no meu entender, Deus estava dando uma dica para Balaão. Não é que Deus não sabia quem era, Deus estava dando uma dica para Balaão. E a dica de Deus para Balaão era: Deus estava dizendo: quem são esses homens? Eles não têm aliança comigo. Agora, deixa eu abrir um adendo aqui. Tem coisas na nossa vida que a gente nem precisa orar, porque se vai contra a palavra de Deus, para que eu vou orar? Se uma pessoa não tem aliança com Deus, não é para eu fazer aliança com ela. Tem cada uma que aparece para mim, meus amados irmãos. Tem gente que chega assim: ah, pastor, eu estou com medo de acontecer isso comigo. Eu falei: mas antes de acontecer isso, você já fez tudo isso. Por que você está com medo agora? Por que você não teve medo antes de fazer? Sabe, meus amados irmãos, a Bíblia é bem clara. Deus estava olhando: quem são esses homens? Deus está dizendo: eles não têm aliança comigo. Você nem precisa orar para se Deus vai aprovar. Deus não vai aprovar. Tem gente que quer orar para coisa que Deus jamais vai aprovar. Tem coisas que nem precisamos, meus amados irmãos, orar, porque sabemos a vontade de Deus. E se não está na vontade de Deus, Deus nem vai me responder, porque já respondeu nas Escrituras.
quando Balaão sabe que o povo de Deus sai do Egito, está Deus com a boa mão dele operando maravilhas, ele sabe que Deus vai levar o povo aonde ele prometeu. Então nem precisa orar. Mas Deus estava falando com Balaão. E aí é tão interessante que Balaão não consegue entender, mas Deus então vai direto no assunto. No versículo 12 diz assim o texto: então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Balaão, você não está entendendo. Aqueles que vieram aqui pedir um apoio seu, Balaão, fazer uma sociedade com você, pedir a sua cobertura espiritual, pedir as suas bênçãos, Balaão, não tem aliança conosco. Então, Balaão, entenda, você não vai com eles. Deus vai direto ao assunto. Só que, meus amados irmãos, olha a resposta de Balaão à direção de Deus. Versículo 13 diz assim: levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E aí, meus amados irmãos, eu vejo que o grande problema de Balaão está aqui. Olha, eu queria ir, eu queria ganhar os presentes, eu queria ganhar as honras do rei, eu queria estar ao lado do rei, mas a lei de Deus diz para eu não ir. Deus deu uma ordem para eu não ir. O problema do pecado está aqui, meus amados irmãos. Tem vezes, às vezes, ou quase sempre, ou todo sempre, nós não pecamos porque Deus disse para não pecar, porque se Ele não dissesse para não pecar, nós pecaríamos. O grande problema está aqui, meus amados irmãos. Balaão não quis ir. Balaão não foi porque Deus não permitiu. Porque Deus falou não. Porque Deus proibiu. É o exemplo, imagina assim, lá quando você era jovem, tinha uma festa lá na sua escola. E naquela festa assim do final do ano, onde todo mundo, todos os coleguinhas estariam lá festejando. E aí você chega para o seu pai e fala assim: pai, hoje tem uma festa lá na minha escola, meus colegas vão passar aqui para me pegar, e vai ser uma bênção. Aí seu pai fala: não, filho, hoje nós teremos um jantar da família, e você não vai. Quando dá por volta de 8 horas da noite, toca a campainha na sua casa. Ao tocar a campainha na sua casa, seus colegas: vamos embora, o senhor está arrumado ainda não? Não, meu pai não deixou, porque hoje tem uma festa da família. Você está dizendo o seguinte: eu sou obrigado a ficar aqui, mas eu queria ter ido com vocês. Muitas vezes, meus amados irmãos, é onde nós corremos o risco, e Satanás sabe. Quantas vezes nós não praticamos coisas por causa das leis que Deus estabeleceu, e não por amor a Ele. Balaão não foi, não porque ele não queria ir, é porque Deus falou: não vai, não vai. Não, aquele povo eu abençoei, é povo abençoado, você não amaldiçoa aquele povo. Só que Satanás tem suas estratégias, meus amados irmãos. E quando nós olhamos as estratégias, eu percebo, aí antes de falar dessa estratégia, Balaão não foi, não por causa do coração de Deus, mas sim por causa da sua ordem. E aí a estratégia de Satanás é o quê? Vão oferecer coisas maiores. Peguei o camarada, o negócio dele é o tesouro, peguei o camarada. No versículo 15 do capítulo 22, o texto diz assim: de novo enviou Balaque príncipes em maior números e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipó, peço-te, não te demores,
em vir a mim. Versículo 17: porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse você no lugar de Balaão, eu não estou falando do seu vizinho falando que vai dar o carro dele para você. Não estou falando de uma pessoa normal falando que vai te dar um prêmio se você fizer alguma coisa. Eu estou falando aqui do presidente dos Estados Unidos vindo e dizendo assim: eu vou te dar o green card, eu vou te dar a maior mansão que você quiser nos Estados Unidos, sua família não vai pagar impostos, você vai ter 1 trilhão de dólares na sua conta, você vai viver o melhor que você tem sobre a face da terra, o governo dos Estados Unidos vai dar para você e toda a sua descendência. É diferente. E a grande questão que aqui mexeu no coração de Balaão, porque a ordem de Deus ela não muda. Se disse numa primeira vez, não precisa ter dúvida da segunda. Aquilo balançou o coração de Balaão. E aí o texto diz, aqui no versículo 18: respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas grandes ou pequenas. Agora, pois, parece que ele é crente, né? Muito crente, né? Igual nós, assim. Eu não posso fazer nada, mesmo que me dê o ouro, tudo, palácio, prata, riqueza, eu não posso fazer o que Deus não mandou. Mas agora, pois, o texto continua dizendo: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Fica aqui, quem sabe Deus muda de ideia. Aí eu vou lá, vou ser honrado por vocês, eu vou amaldiçoar aquele povo. Ah, meu amado irmão, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Nós sabemos a verdade, mas oramos para ver se é verdade. Ouvimos, não colocamos em prática, ainda queremos tirar o para o ímpar, cara e coroa. Só que tem um porém, meus amados irmãos. Ele fala assim: eu não poderia, eu não iria. Ele queria ir no seu íntimo. Ele queria ir no seu íntimo. Nada mudou no coração de Balaão. Ele estava restringido pela lei do Senhor. O coração era uma coisa e a lei era outra. E aí a grande questão é que a Bíblia fala que Deus sonda o nosso coração. E é tão interessante, estar na casa do Pai por estar, por obrigação, não é a mesma coisa de estar por amor ao Senhor nosso Deus. Cantar louvores ao Senhor por cantar, por uma agenda, é totalmente diferente de cantar de coração, de espírito e em verdade. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina que veio a hora, e já chegou a hora, que o Pai, Ele espera aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é de boca para fora, não é um compromisso, não é aqui uma coisa e lá fora outra coisa. Deus espera que sejamos verdadeiros adoradores. Amém, meus amados irmãos? No versículo 19 diz assim: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu vá, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Será que uma oferta maior e mais lucrativa faria Deus mudar de opinião?
Será que Deus mudou de opinião aqui? Lógico que Deus não mudou de opinião. Mas Deus fez aquilo que o coração de Balaão queria. Pode ir, Balaão. Posso ir, Senhor? Pode ir. Mas você vai fazer tudo que eu mandar. Tá bom, Senhor, eu vou. E ele correu e foi. Ei, Deus nunca vai te impedir de fazer aquilo que você quer fazer. Ele vai te orientar para você não fazer, vai te aconselhar para você não fazer. Você é livre. Você é livre. Você faz aquilo que você quiser fazer. Você é livre. Ah, pastor, eu vou até amaldiçoar. Você é livre. Só que tem um porém. O problema é o porém. Consequências por causa da desobediência. Aí no versículo 23, o texto diz assim: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e os 2 de seus servos com ele. A Bíblia fala assim, Deus falou, pode ir, Balaão, vai lá com Balaque. Só lembre-se, eu falei que aquele povo é abençoado, aquele povo é meu, eu falei para você não ir, eu falei para você não receber, eu falei isso, mas se você insiste, vai. E aí, por causa do desejo do coração de Balaão, ele foi, pegou a sua jumenta, montou nela e foi embora. Mas a Bíblia fala, e a ira do Senhor se acendeu contra ele, e o anjo do Senhor, aí o anjo do Senhor aqui, letra maiúscula, que é o próprio Deus, o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Uma coisa é você ter o diabo como adversário, Deus livra você do diabo, mas o problema é você ter o Senhor como adversário. A grande questão aqui, meus amados irmãos, e eu vou dar sequência nessa mensagem depois. A grande questão aqui é, o pecado nos destrói. E aqui nós estamos falando de um profeta de Deus, que o que ele falava acontecia. Só que o profeta de Deus, o texto nos mostra aqui que o problema dele estava na honra dos homens, estava nos bens dos homens, estava naquilo que o mundo poderia oferecê-lo, e ele faria qualquer coisa para ter essa glória sobre ele. Ele, meus amados irmãos, insistiu com Deus para amaldiçoar aquele que Deus tinha abençoado. Ele andou por um caminho equivocado, aparentemente orou ao Senhor, buscou a direção do Senhor, teve até aparentemente a aprovação do Senhor, de tanto insistir com o Senhor, mas o Senhor pesava-lhe o coração. E a grande questão nossa, meus amados irmãos, o Senhor não pesa na balança o que eu faço, mas Ele pesa o meu coração. Fazer a obra do Senhor qualquer um faz. A Bíblia fala, se eu não fizer e você não fizer, as pedras fazem. Amém? Se você não falar, a semana que vem eu vou falar sobre isso, a próxima vez que eu pregar, a mula fala. A grande questão é que Deus coloca o nosso coração na balança. Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece o meu coração. Ele conhece quem eu sou realmente no meu íntimo. Aparentemente Balaão, profeta, abençoado, boca de Deus, abençoava, amaldiçoava, orava, tinha tudo o que nós temos nos dias de hoje. Mas o coração dele estava apegado às coisas materiais, apegado aos aplausos dos homens, apegado à honra dos homens. E ele mesmo assim quis amaldiçoar aquele que Deus tinha abençoado.
Meu conselho nesta manhã para mim e para você: vamos fazer uma faxina no nosso coração. A Bíblia fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Faça uma faxina no seu coração. Limpa o seu coração. Limpa a sua vida, para honrar o Deus vivo, todo-poderoso, no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, em nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor misericórdia. Misericórdia, Jesus. Faça dessa canção a sua oração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Ora após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu coloco a minha vida no teu altar. Meu Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, quantas vezes eu sou enganado pela minha própria vontade, mas nesta manhã eu confesso, sou pecador, preciso tanto do Senhor. Então vem, Jesus, faz morada dentro de mim. Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, eu quero nesta manhã te receber como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, um dia eu andei nos teus caminhos, me desviei, arrependido eu estou, e eu volto para os teus braços, em teu nome. Amém. Todos ainda com os olhos fechados, eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar por você que nesta manhã fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando com Ele. Você que nesta manhã diz assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, eu deixo a minha vida no teu altar. Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ou você orou dizendo: Senhor Jesus, um dia andei nos teus caminhos, me desviei por tantos motivos, mas hoje
pelo único motivo que o Senhor me ama e morreu na cruz por mim, eu me rendo a Ti, eu volto para o Senhor. Se você fez essa oração, eu quero orar por você, confirmando a sua oração, pois tudo que é confirmado aqui na terra é também confirmado nos céus. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto para que eu possa te ver e orar por você. E eu tenho certeza que nesta manhã é uma manhã de renovo, de recomeço na sua história. É uma manhã do Senhor sarar, de curar, de transformar. Só Ele pode fazer isto. Só Ele pode fazer. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. E nesta manhã nós queremos orar por você. Para isto, levante da sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o dono do seu coração. Se não há, é porque você tem essa convicção. Se você morrer hoje, você estará na eternidade com Cristo Jesus. Amém? Levante das suas mãos aos céus. Pai, eu abençoo a vida dos meus amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja tão visto na vida deles. Eu os abençoo, Senhor, eu os abençoo, eu os abençoo, para que viva essa semana debaixo da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor. Os deixo no Teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Lá fora, o pessoal da Síria está vendendo lá um lanche. Você comprando, você está abençoando. As inscrições da Central da Família e as inscrições do Carisma, toda aqui à frente, em nome de Jesus. Amém. Vai na graça do Senhor. Dê um abraço, meus irmãos.